Após quase 10 horas de reunião, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova o texto da reforma da Previdência. De Brasília, Levi Guimarães. Por 18 votos a 7, a reforma da Previdência foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado após mais de 10 horas de sessão. Agora, a PEC está pronta para ser analisada pelo plenário, onde precisa passar por 2 votações com pelo menos 49 votos favoráveis em cada uma. A CCJ fez mudanças no texto. Foi excluído o artigo que colocava na Constituição os critérios de renda para receber o BPC. O relatório também define que trabalhadores informais vão entrar no regime previdenciário, no sistema que hoje atende os microempreendedores individuais. Outro ponto acolhido foi que nenhuma pensão por morte poderá ter valor menor do que um salário mínimo. Mesmo com as mudanças, o texto não precisa voltar para a Câmara. O cronograma da reforma segue mantido, com a previsão de conclusão até a semana do dia 10 de outubro. Porém, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao lado de alguns líderes, negocia para acelerar o processo. Se for possível, a gente tem que colocar na semana que vem, em primeiro turno, a votação dessa matéria. Há alguma divergência em relação a prazos, mas se não houver objeção de líderes partidários ou de partidos políticos, a gente vai tentar botar na quarta-feira da semana que vem. A comissão também aprovou o trecho do relatório que sugeria a criação de outra PEC para incluir estados e municípios nas novas regras previdenciárias. Com isso, uma nova proposta, diferente do texto base da reforma, começa a tramitar, indo já para o plenário. Como afirma a presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, do MDB. É que as 2 PECs vão para o plenário com o mesmo prazo para a discussão da matéria. Então, as 2 PECs começam no plenário agora, concomitante. Nós teremos 5 sessões ordinárias de discussão. A PEC paralela também deve tratar de outros temas sugeridos pelos senadores. Um deles, a pedido do líder do PSL, senador Major Olímpio, diz respeito a policiais militares, federais, rodoviários e legislativos, além de agentes penitenciários e bombeiros do Distrito Federal. Eles vão ter direito à aposentadoria igual ao último salário da carreira, tendo os mesmos reajustes dos funcionários da ativa. O senador Marcos Duval, do Podemos, também defendeu o item. A aposentadoria policial, melhor entendida, na verdade, é como um direito compensatório. Uma contrapartida que se oferece em função da peculiaridade dessa carreira. É que o risco inerente ao exercício da função policial não se esgota quando a jornada de trabalho termina. O relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, do PSDB, também vai relatar a PEC paralela. Ele destaca que alterações feitas em uma afetam diretamente a outra. Todas as medidas que nós estamos modificando na paralela ou supressões que nós fizemos na principal, nós estamos avaliando o impacto financeiro. E esse impacto terá que ser compensado por outras medidas que nós estamos colocando na PEC paralela. A proposta, que inclui estados e municípios, foi aprovada por unanimidade, mas é vista com ceticismo pela oposição. Para o líder do PT, senador Humberto Costa, ela corre risco de ser engavetada pela Câmara. Eu não acredito, sei que não é a intenção de Vossa Excelência, nem de que essa proposta não venha a ser efetivamente discutida e que ela possa ser, inclusive, aprovada pela Câmara. Eu não acredito, espero que seja. Ao contrário do texto principal, que depois de aprovado pelo plenário deve ir para a promulgação, a PEC paralela ainda precisa passar pela Câmara. Lideranças do Senado já tratam com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que a matéria ganhe prioridade entre os deputados. Segundo eles, as conversas têm avançado. De Brasília, Levi Guimarães. Há 2 aspectos a considerar nessa tramitação da reforma da Previdência no Senado. O primeiro deles é que o senador Tasso Gereissati, em função dos acordos que fez, ele reduziu a economia que se pretende fazer nos próximos 10 anos de 933 bilhões para alguma coisa em torno de 870 bilhões. Reduziu à vista e prometeu restituir a prazo se os deputados aprovarem providências que ele está incluindo na tal PEC paralela. Portanto, ele mexeu em mais coisas do que seria desejável.
O ponto positivo é o fato de que essas mexidas se deram por supressão do texto que veio da Câmara, então não se alterou a essência do texto, que poderá ser promulgado depois de aprovado pelos senadores. A questão agora é se a Câmara vai aprovar essa tal PEC paralela que será enviada pelo Senado. E o principal dessa PEC paralela é a questão da reinclusão de estados e municípios. Nesse aspecto, Tasso Gereissati fez uma mudança benfazeja, que pode facilitar a aprovação. Ele condiciona a adesão dos estados a essa reforma aprovada em âmbito federal a um referendo dos legislativos locais. Com isso, os deputados estaduais terão que colocar as suas digitais na reforma da Previdência e não poderão, na próxima eleição, dizer: olha, os federais aprovaram uma reforma da Previdência, impuseram sacrifícios aos eleitores e nós não fizemos nada disso. Então, os deputados federais se sentem agora mais à vontade para aprovar. É torcer agora para que esta providência, essa PEC paralela que vai para a Câmara, seja de fato aprovada e que depois os estados façam essa adesão, porque se não fizerem, a reforma da Previdência vai ficar capenga sem os estados que estão todos quebrados. É fundamental que haja essa adesão por parte dos estados. A gente tradicionalmente já consegue perceber o que acontece quando há um descompasso entre a Previdência Federal, a Previdência Geral e a Previdência dos estados. É um problema a ser resolvido. Agora, cabe aos estados ter responsabilidade, os governantes, os governadores, a própria classe política e a sociedade que pressione para que as suas respectivas elites políticas tenham esse grau de responsabilidade, porque também não dá para ficar esperando que a todo momento problemas estaduais sejam resolvidos no âmbito federal.